é algo que sempre me chamou a atenção, é algo que sempre mexeu comigo, sabe? Eu me lembro que, assim, que desde novinho eu lavava carros para os meus vizinhos, para mim, muitas das vezes, dar uma voltinha no quarteirão, eu levava carro para casa, eu lavava, eu detalhava. Então, assim, eu fui aprender desde novo a ter contato com o carro, né? Então, assim, aprendi a dirigir muito novo, tirei carteira e depois fui trabalhar com planos corporativos e até onde um amigo me deu a oportunidade de eu trabalhar com ele, ele me ensinou muito sobre carro. Consequentemente, depois eu fui trabalhar em uma outra loja, aprendi mais um pouco, depois fui em outra e fui aprendendo. Então, assim, tudo para mim foi um universo de aprendizado, sabe? Porque eu não comecei uma loja de carro de uma noite por dia, igual eu expliquei. Voltando àqueles 3 quesitos lá atrás, que eu não sei se os pessoal aí prestou atenção, a primeira é a fé. Eu posso chutar? Pode, chuta lá, vai, fala com nós. A primeira é a fé. Isso. A segunda é a promessa. Exato. A terceira, caraca, a terceira eu esqueci, hein? É o propósito. Propósito, é o verdade. propósito. Fé, é o propósito. promessa e propósito. E você já viu que essas 3 palavrinhas aí, se eu tirar uma, as coisas não andam? Eu posso tirar a primeira que não vai dar certo, eu posso tirar a última que não vai dar certo, eu posso tirar... Uma depende da outra. É uma engrenagem. Por quê? A fé é você crer naquilo que você não vê, não enxerga, né? Então, ou seja, ela pode estar baseada junto com o sonho. Porque o sonho é uma coisa que você sonhou, mas é uma coisa que talvez você não viveu. Então tá baseada na característica da fé. A questão da promessa é aquilo que está baseado e associado à sua vontade, à atitude, daquilo que você quer, da emoção, do seu psicológico falar assim, eu vou fazer, vai acontecer. Entendeu? Então, assim, isso é a promessa. E a palavra, porque eu também recebi essa palavra. Uma vez eu conversando com Deus, buscando através de monte, né? Não estou aqui falando sobre religião, mas estou falando do que aconteceu comigo. E Deus falou muito profundo comigo. Eu me lembro que foi no Monte da Resposta, inclusive, acho que muitas pessoas conhecem, que um irmão que eu não sei o nome, não sei nem de qual denominação me entregou. Falou, ó, Deus está te entregando uma chave na sua mão. E assim, eu um pouco imaturo sabia que chave. Pode ser chave de carro, pode ser chave de casa, pode ser chave de qualquer coisa. Mas assim, eu persisti em ainda não saber. Enfim, eu recebi. Se é de Deus, seja bem-vindo. E consequentemente eu fui para essa trajetória minha. E cara, o mais engraçado de tudo é que eu já tentei abrir de tudo nessa vida. Cara, e é o que eu falo, que o propósito não tem jeito. Eu costumava falar que eu tinha sorte. Até eu aprender que a pessoa que tem promessa, ela não tem sorte. Entendeu? Então hoje eu vejo que eu tenho promessa. E então eu tentei abrir lava-jato de carro, cara, não deu certo. Depois tentei para plano corporativo, não deu certo. Depois eu tentei para loja de celular, não deu certo. E aí vinha um turbilhão de ideias na minha cabeça. Mas no fundo, você concorda comigo que eu sempre quis empreender? Então, sim, sempre foi uma vontade desde pequeno que eu sempre quis empreender. Então, eu fui buscar Deus de novo. Falei, não, deixa eu ver, porque eu tenho uma promessa. Agora eu preciso saber qual que é a promessa. E muitas das vezes a gente peca por falta de informação. Peca por não saber discernir o que verdadeiramente te espera. Então, assim, e aí eu fui começar a discernir. E aí eu comecei a pensar. Aí começou a queimar no meu coração sobre essa questão. Então, assim, aí eu trabalhei uma última loja que foi uma bagagem tanta para mim. Até agradeço muito a pessoa que me ajudou muito com isso. Sou muito grato, né, com relação a isso, porque independente das coisas que deram errado, das coisas que deram certo, isso também me fez pensar muito do que fazer, do que não fazer e dos toques que foram dados, dos conselhos, né? E isso aí começou a arder. E quando foi para me montar a loja, foi uma coisa muito engraçada, cara, porque quando despertou o desejo de abrir essa loja, eu tinha a faca e o queijo na mão, porque eu já sabia vender, eu já vendia. Eu não sabia comprar, mas eu já sabia avaliar. Então eu achava que, tipo assim, saber avaliar é saber comprar, saber vender é saber empreender. Cara, que filosofia rasa. Então eu pensei, vou montar uma loja de carro. E aí algumas pessoas chegaram até mim, tentando me colocar pro alto. Cara, monta uma loja de carro, monta uma loja de carro, você já sabe vender, você já sabe isso, sabe aquilo. Até que um dia eu sentei na churrascaria ali, tomando uma Coca-Cola, e eu não sei se foi um acaso, um incidente, ou se realmente é a promessa, eu olhei para esse ponto que eu tô hoje.
Olhei pro ponto, falei, cara, que pontaço, imagina uma lojinha de carro ali. Isso eu conversando comigo mesmo, tomando uma Coca-Cola. Sozinho? Sozinho, Que cara. isso, cara? Sozinho. Assim, naquela vibe minha mesmo, sabe? Solitude, Olhei pro ponto, tá? naquela solitude, isso aí. Eu e Deus, praticamente. Eu, Pai, Filho e Espírito. Aí, ó. Aí eu olhando, cara, aquilo, falei assim, eu vou abrir uma loja ali. E aí vem, abrir como? Se eu tinha um carro financiado, não me esqueça até hoje, era um Honda Civic 2011, automático, LXL, preto. Todo boletado. Aí pensei, cara, pra Deus nada é impossível, se ele fala que a palavra dele, se a gente pedir com sabedoria, ele vai dar, então vamos em frente aí. Aí comecei a compartilhar da ideia com algumas pessoas, uns me chamaram de doido, outros me falaram comigo que não ia dar certo, uns falaram que, cara, faz isso não, começa na rua, depois você passa por um ponto, mas eu acho que você tá precipitando muito, você tá dando um passo muito longo. E cara, foi uma coisa incrível, porque foi uma coisa que tudo que as pessoas me falavam, eu não sei se isso é de mim, mas nada tirava a minha visão daquilo, cara. Eu até escutava, eu até digeria aquilo, mas eu não consumia aquilo. Eu não deixei nada disso me afetar. E aí teve um certo amigo meu que falou comigo assim, cara, eu tô com dinheiro parado aí, vamos investir nisso, tal, você acha que dá? Eu falei, dá. Aí eu expliquei para ele a dinâmica de carro, da onde eu trabalhei, como era, entendeu? Eu falei assim, ó, não dá para ganhar muito dinheiro por ser dois, mas dá pra gente sobreviver. E a pessoa, não, pô, eu tenho uma quantia X e eu vou investir nisso aí. Eu falei, pá, pronto, acabou. Pode providenciar as coisas aí, vamos que vai dar certo. Então aí, cara, eu fui com aquele combustível, cara, e sem saber, comecei a caminhar, cara, sem saber onde eu ia chegar. A verdade é essa. Uma virada de chave para todo mundo que quer começar a empreender é isso aí. Se não tiver disposto a correr o risco, nem vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, se estiver disposto a correr o risco, tiver a fé, a palavra e o propósito, não tem nada que faça não dar certo. E aí, beleza, fui caminhando, vamos lá, abri o CNPJ, peguei o acerto que eu tinha, comprei um notebook, aí peguei uma mesa no móvel usado e aquilo tudo que eu falei no início. E aí? Não, beleza, vai dar certo, esse amigo meu. Aí quando foi, montei o CNPJ, aí chamei, quando foi para pintar, eu tinha muito pouco recurso, chamei um casal de amigos nossos, que eu não posso me esquecer. Eu não me esqueço de cada pessoa que contribuiu desde o zero comigo, sabe? Eu não me esqueço de cada um que tem o toque dele dentro, que tem o dedo, que tem o investimento do tempo ali dentro. Me lembro de cada um. Me lembro de todos aqueles também que viraram as costas para mim e nem por isso sou grato também, porque isso me fez forjar o meu caráter, isso me fez estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é sim e o que é não, e saber que a palavra não hoje tem muito mais poder, muito mais fundamento do que o sim. Então tudo para mim foi aprendizado. Agradeço a cada um de coração, de coração. E aí esse casal foi lá, me ajudou a pintar lá, cara, e tal. E é o que eu te falo, todas as pessoas que estão dispostas a semear, ajudar e impulsionar uma pessoa a crescer, elas não têm nada a perder. Independente que não tenha ninguém olhando por eles, hoje esse casal de amigo meu, inclusive, também são empreendedores. Veja bem, eles eram colaboradores e eu me lembro quando eu comecei, eles me ajudaram muito e hoje são empreendedores. Então, o que eles perderam com isso? Nada, eles ganharam. Então, assim, são coisas que, cara, eu vejo, é incrível, é incrível. E hoje, o que eu posso fazer para semear na vida das pessoas, eu faço, dentro da minha condição, sabe? O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. O que eu puder fazer para contribuir. Quantas pessoas iniciaram lojas, chegaram perto de mim, cara, eu tô com medo. Eu falei, então tira o medo e arranca com a coragem. Porque o medo, ele assola, nunca falta medo. Falar para vocês em público aqui que eu não tenho medo, eu tenho. Todos os dias eu tenho medo. Mas todos os dias eu venço os meus medos. Porque uma vez que eu deixar me amedrontar e não tiver a iniciativa de acordar e romper para concluir o meu propósito, cara, eu tô dando de mão beijada aquilo que um dia eu sonhei, aquilo que um dia foi me dada a promessa e aquilo que um dia eu falei que era um propósito. Então de nada vale as palavras, entende? Então assim, foi muito massa. E aí, cara, voltando, quando tava tudo pronto, faltando uma semana, cara, para a loja inaugurar, pintei, limpei, fiz bonito e balão e tal, pensa naquela euforia, naquela expectativa, cara, vamos inaugurar a loja.
E eu percebi que esse contato que eu tinha, eu ligava, mandava mensagem, já vi que a pessoa estava meio fria e tal. E que também eu agradeço, cara, porque se não fosse, talvez através dessa pessoa eu não teria, talvez, conseguido romper sozinho. Talvez se eu tivesse deixado levar pelas circunstâncias, eu teria desistido ali mesmo, e teria perdido ele dinheiro. E aí eu recebi a notícia de que, por um motivo pessoal, ele não poderia mais investir o suposto dinheiro que seria nessa loja, que era justamente para me comprar toda a matéria-prima, cara, que é o que eu precisava, era de carro no meu estoque. Como é que eu inaugurava uma loja com um carro? Não tinha jeito, cara. E aí eu te falo, bateu em mim assim não digo um arrependimento, mas bateu uma frustração, sabe? Eu pensei comigo, não é possível, eu caminhei até aqui agora e eu levei a sério as 3 palavras que foi a fé, a promessa e o propósito. E será que o propósito é esse? Então eu fiquei com essa interrogação. E uma das pessoas que eu agradeço muito, que é o que eu falo, é a minha esposa, porque a mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola, ela destrói. E a minha esposa, todo momento, cara, quero agradecer muito até pela vida dela, porque ela foi uma das pessoas que foi um incentivo diário na minha vida. Ela foi uma das pessoas que chorou junto comigo, ela foi uma das pessoas que pagou o preço comigo. E hoje, inclusive, até mesmo através da telinha, eu posso falar isso. Já chegou o tempo de a gente chegar em casa de aluguel, luz cortada, e às vezes a gente tem que até que dividir um lanche pelas questões das condições. Recebemos doações, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que, cara, o que é doação é o seguinte, porque hoje eu sei o poder de uma doação. Hoje eu sei o que é transbordar na vida de uma pessoa, dar e dar de coração, porque eu sei que nos momentos que eu mais precisei, Deus sempre esteve presente comigo. Então, assim, já comi de cesta básica. Eu brinco muito porque tem um casal de amigo nosso também que é muito abençoado. E uma vez a gente almoçando com ele, ele perguntou assim, eu ainda não era casado, eu namorava com a minha esposa. Eu falei assim, nossa, você é tão próspero, cara, e tal, e o que você faz para fazer isso e tal? Aí ele falou assim, pois é, ver as coisas do jeito que estão hoje é muito simples, mas quando eu entrei para morar com a minha esposa dentro de casa, a gente só tinha o de comer. Ele até brincou, usou essa dinâmica. Por quê? Ele falou assim, a cama e o fogão. Só tinha de comer, a cama e o fogão. E a minha esposa, rapidamente, ela pegou aquilo no ar, cara. Então ela falou comigo assim, é isso? Um belo dia, eu trabalhando, eu ainda estava trabalhando na CLT, né? Eu ainda era carteira assinada. Ela chegou para ele e falou assim, olha, já arrumei o apartamento, tá? Já deu o dinheiro da entrada e já temos de comer. Eu falei, como assim? Ela, já comprei a cama e o fogão. Que isso. E assim, nós entramos dentro desse apartamento. Foi onde nós dois pegamos, juntamos, fomos para lá. Ali nós passamos, assim, talvez, eu acho que os melhores momentos da nossa vida. Cara, mas hipocrisia. Hoje você mora numa cobertura, você tem um espaço amplo, você tem uma suíte, você tem aquilo. Tá, cara, mas verdadeiramente, naquela época ali, é uma coisa que era um sentimento inesperado. Por que eu tô falando isso, que é paralelo ao ramo? Porque muitas das vezes as pessoas acham que onde eu tô hoje foi com muita facilidade, as coisas vieram de mão beijada para mim. Não foi, cara. Eu passei por um processo. Para te falar a verdade, não é nem processo, eu passei por um deserto, cara. Porque o processo é uma coisa, o deserto é outra. Então ali, cara, minha geladeira era uma caixa de isopor, só para que as pessoas conheçam um pouco mais de quem é Rodrigo. Era uma caixa de isopor. Então eu comprava gelo um dia sim, um dia não. Muitos dos meus amigos já foram lá em casa nessa época, sabem disso, sabem que eu não estou usando disso aqui como qualquer coisa para falar. Várias pessoas já foram lá, chegavam lá, sentavam no chão e ali a gente conversava, batia papo, a gente ria, passava no açougue todos os dias, já pegava 2 bifinhos, levava para fazer lá. E aí depois veio que a minha esposa engravidou, cara, e aí veio que as dificuldades. E isso tudo antes de eu abrir a loja. Então, assim, eu passei por todo um deserto para que hoje eu dê valor ao que eu tenho. Porque não foi simplesmente algo que veio do céu e caiu como bandeja para mim. Foi algo que eu mentalizei, tive fé, tive promessa e tive propósito. O propósito é que eu levantei comigo mesmo um dia à noite e falei, Senhor, eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Minha esposa está grávida, eu preciso ser alguém. Por mais que eu já seja, mas o Senhor sabe o tipo de alguém que eu quero ser.
Porque a própria Bíblia nos ensina que é melhor abençoar do que ser abençoado. Então, isso ficou na minha cabeça, eu falei assim, não, eu quero ser alguém que eu possa abençoar pessoas, eu posso abençoar vidas, eu posso alcançar vidas. Então foi daí que começou a sair do deserto e passar para o processo. Então tá vendo como é que as coisas têm toda uma dinâmica? E aí foi indo, as coisas foram acontecendo. E aí, voltando lá, quando teve esse baque que eu não tinha mais o investidor, o suposto investidor, eu falei assim, cara, o que eu faço da minha vida agora? Foi onde eu falei que eu abracei com a minha esposa, que é quem eu tinha, choramos junto, oramos junto, ajoelhei no chão, fizemos um propósito. E eu me lembro direitinho das palavras que ela falou comigo. Você tem um carro, a inauguração é semana que vem. Se tiver um carro, você vai inaugurar com um carro. Se tiver 2, você vai inaugurar com 2. Se tiver 3, você vai inaugurar com 3. Mas uma coisa é certa, a loja vai ser inaugurada. E mesmo assim, eu um pouco envergonhado, falei, cara, como é que eu abro uma loja, pinto uma loja e abro com um carro ou 2? E quando eu falo com você que a questão da fé, ela move montanhas aí. Cara, faltando 3 dias ou 2 para mim abrir a loja, apareceram vários carros consignados de pessoas, de lojas inclusive. Falaram, não, eu tenho aqui, te empresto 2 carros. Não, toma esse carro meu que vende. Cara, foi surreal. A proprietária do imóvel falou assim, não, eu tô precisando vender meu carro, toma, vende pra mim. Que isso, velho. Eu tenho a foto. Depois eu vou postar no meu Instagram, sabe? Cara, foi uma coisa assim, eu só sabia entrar pra dentro da a minha meia salinha que eu tinha e chorar. Chorar e agradecer. Então aí a gente vê que realmente tá no caminho certo. Então assim, e todos os meus clientes eu fazia questão de atender um por um, pessoalmente, sabe? Eu fazia questão de tratar bem e lembrando que, tipo assim, eu não tinha os meus carros, mas eu tratava como se fosse meu, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente cuida do próximo como se estivesse cuidando com uma coisa que é da gente, cara, as coisas acontecem, tendem a dar certo. Agora, quando você trata a coisa de qualquer maneira, de qualquer forma, pra lá, você pode ter certeza, cara, as coisas vão ser pra lá. Então, sim, eu fui recompensado, eu sou muito grato a isso, que aí eu fui começando a vender. E graças a Deus eu tive muito sucesso no início da loja, tenho ainda no decorrer. Eu sei que vai ser muito maior agora com essa nova fase que a gente está para chegar. Mas sempre com o pé no chão, sempre na humildade, sempre no discernimento, sempre no temor, sabe? Não digo que eu sou falho, sou muito falho, tá? Na verdade, a natureza nossa humana, ela já é falha, entendeu? Mas eu procuro buscar ser uma pessoa melhor todos os dias eu procuro, tá? Por quê? Porque essa questão dessa pressão que a gente tem do dia a dia, de empreender, de imposto, de cliente, de terceirizados, de fornecedor, de esposa, de filhos, de todo mundo. Então, assim, isso acaba te deixando assim um pouco tribulado. Então, assim, tem aquele momento que você tem que buscar a calma, aquele momento que você precisa estar só e se reconectar para colocar as coisas em ordem, respirar fundo e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Rever conceitos. Vamos resumir nisso. Por que rever conceitos? Porque naquele quesito que eu errei, cara, eu tenho que voltar lá e reparar, não posso deixar aquilo para debaixo do tapete. Porque um dia aquilo vai me confrontar, seja mais cedo ou seja mais tarde. Então, assim, independente dos erros que eu já fiz e dos acertos que eu já fiz, a gente tem que estar sempre ponderado e sempre limitado a uma balança. Por quê? O que eu estou fazendo de bom? Com certeza tem que estar sempre com um peso a mais, 2 pesos, 2 medidas. Agora, eu nunca posso deixar que aquilo que eu faço de ruim, aquilo que me compromete ou aquilo que comprometa alguém, seja maior do que... Entendeu? Bom, então, assim, eu acho que é por aí, a nossa linha de raciocínio é essa, entendeu? Atender com excelência, porque isso não é questão de ser um empreendedor, isso é obrigação, cara. Caráter, né? Isso é caráter, é obrigação. Então, Muito acho que isso bom. é muito interessante. Então foi daí que surgiu a loja, né? Já estamos com 10 anos de porta aberta, através de muito sacrifício. Vou cutucar um pouco mais a curiosidade. Vem novidades aí em breve. Eu arrisco a dizer que vai ter uma loja lá em Patinga. Eu arrisco a dizer. Não sei ainda, mas vamos ver. Nenhuma dica, não, nenhuma dica. Dá uma dica aí. Pode ser uma dica difícil. O Rafa falou que é segundo andar, ele chuta segundo andar. Então, eu também tô me coçando aqui, segurando. E uma dica. Mas eu ainda quero ter a oportunidade, se vocês inclusive permitirem, a gente voltar aqui
e trazer para vocês assim, A de novidade. primeira mão a novidade. Mas é algo do seguinte, gente, o que eu quero explicar para vocês e deixar claro é que esse desejo que eu tinha no coração, essa promessa, essa fé que eu tive, esses sonhos, vontade que eu tive, essa promessa, juntamente com a palavra e esse propósito que eu tive, ele nasceu. E eu acompanhei todo esse nascimento, carreguei no colo, eu amamentei, eu vi crescer, eu eduquei, eu aprendi também com isso. Ele começou a caminhar, que é esse propósito meu. Depois ele começou a andar. E agora chegou a hora de correr. Então é o que eu posso falar para vocês de primeira mão, é isso. Então assim, o que eu posso dizer para você é que hoje a FitCar Multimarcas, ela não está só crescendo, inflando, ela realmente está tomando outra dimensão para que a gente possa fazer o que a gente nunca teve, começar a fazer aquilo que a gente nunca fizemos, entendeu? Muito Então assim, vai ser algo surreal, vai ser algo que eu inclusive estou vivendo assim, durmo e acordo com isso. É mês que vem já? Não. Vai demorar mais um pouquinho. É o que eu tô falando, é um outro propósito que eu entrei agora, então ou seja, entrei no deserto, saí, entrei no propósito, saí, vim para a bonança, vivi algumas expectativas, experiências e agora entrei no novo propósito de novo. A gente canalizou isso aí agora, a gente está preferindo evitar um pouco de estar divulgando isso aí, não por questão de especulações, a gente realmente quer trazer assim, uma novidade, uma surpresa para a galera, para que quando a coisa acontecer, a pessoa chegue e fala, uau. Vocês têm oficina, não? Não, a gente ainda não tem Pode oficina. ser que seja oficina. Pode ser que seja oficina, pode ser que seja uma lanternagem. Ah, verdade. Então, assim, enfim, tem várias opções. Coisas, Tem várias opções. Mas vocês podem ter certeza que vai ser algo que vai agregar muito na vida dos que já fazem parte da nossa família FitCar. E para os demais que ainda não tiveram curiosidade, já faço aqui o convite para que vocês possam lá tomar um café com a gente, tá? Conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa vitrine, o nosso modo de trabalhar, conhecer o passo a passo, desde a compra, a preparação, até ao estoque onde o carro chega e até a venda e depois o pós-venda. Isso aí, independente que for para comprar um carro ou não. A gente fala porque... e detalhe também, se a pessoa às vezes chegou lá, não tem o modelo que ele quer e às vezes a pessoa achou um modelo lá fora de um particular. Quer levar lá? A gente vai fazer uma avaliação com vocês com o maior carinho. A gente vai avaliar, vamos puxar a documentação, saber se está tudo ok. O que a gente puder fazer para que possa facilitar a vida do próximo, porque hoje talvez eu não vou conseguir vender para vocês, mas eu posso te dar o auxílio. E através desse auxílio que eu vou te dar, amanhã vai gerar uma venda para mim. Sim. Então eu não posso pensar só no meu hoje. É o que eu falo do diferencial hoje da família FitCar. A gente não pensa, porque, igual eu falei, a venda ela é uma consequência boa. A gente está preocupado com pessoas, a gente está preocupado com a qualidade, a gente está preocupado com a prestação de serviço, enfim, a gente está preocupado com a excelência no atendimento. Muito bom. O pessoal no chat mandou aqui, Cília Magalhães mandou uma foto de um carro, um emojizinho, né, de um carro, um coração. Vilna Magalhães, FitCar Multimarcas, tem todo o meu respeito. Opa, brigadão. Israel Leonardo, FitCar tem toda a minha confiança. O editor Cauã mandou assim, conta sobre a aposta que os amigos fizeram falando que a loja não iria dar certo. Quem foi que pediu aí? Foi o... Editor Cauã. Editor Cauã. Cauã, abração pra você, cara. Você realmente me veio à tona uma coisa que aconteceu. É porque, de fato, o que aconteceu foi uma vez que eu nem sabia, sabe? Foi, inclusive, uma das pessoas que participou desse feito, é que chegou perto de mim e me falou, assim, pra mim não teve tanta relevância, sabe? Mas é algo que me ajudou a crescer também. É que lá no início, quando eu estava fazendo a loja, quando eu estava para abrir, algumas pessoas próximas, outras não próximas, ou por que o motivo, também não quero questionar, porque assim, eu não levei isso pro coração. Falar que não deixa a gente triste, deixa, né? Mas a tristeza faz parte da rotina nossa do dia a dia. Mas ele estava aí, eu contei para ele essa história, é que uma pessoa que participou desse feito, como eu disse, logo no início lá, quando eu estava abrindo a loja, preparando, fazendo as coisas e tudo, enfim, teve essa questão do investidor, depois ele não teve como fazer mais, também entendi o lado dele. Juntou um grupo de pessoas e fizeram um bolão. Aí eu te pergunto, o que era esse bolão?
Nesse bolão as pessoas estavam apostando dinheiro. Era para saber quanto tempo as portas iriam ficar abertas. Ou seja, quanto tempo eu teria de durabilidade, qual que seria a minha validade naquele ponto. Então assim, eu falo até arrepio, cara. Então várias pessoas foram ali, assinaram, postaram, acreditaram, fizeram sua fé, fizeram isso e aquilo. E eu nunca soube disso. E com o passar do tempo, uma pessoa chegou perto de mim e falou, cara, eu quero te pedir desculpa. Eu falei, mas por que você nunca me fez nada de mal? Não, porque aconteceu isso, e uma vez nós fizemos um bolão ali, eu participei desse bolão, apostei, inclusive eu falei que você não passava de um ano. Mas teve pessoas lá que falou que era 10 meses, teve pessoas que teve a ousadia de falar até 6 meses, mas enfim, eu quero te parabenizar porque já é o 3º ano da sua loja estar aqui e de muitos que virão. Então assim, aí sempre me vem à tona dos meus 3 pilares que eu carrego desde o princípio de tudo, que é a fé, que é a promessa e que é o propósito. Porque uma vez que eu não tivesse dado valor a isso, a importância, tivesse deixado isso para trás, eu falo que talvez hoje quem eu seria, nem eu mesmo saberia quem seria. Eu falo que enquanto alguns estavam preocupados com a minha queda, tinha várias outras pessoas também que estavam de joelho orando pela minha caminhada, para minha força, para me dar força, para que eu possa resistir, para que eu possa prosseguir. E eu me lembro, numa certa feita, tadinha, a minha mãe, quando eu tomei partido de querer realmente abrir a loja e tudo, ela é uma pessoa que, tipo assim, sempre está orando pela minha vida, tem um cuidado generoso, que eu tive pai, mas ela é uma pessoa que me educou, assim, foi praticamente um pai e uma mãe para mim também, nunca me colocou contra meu pai, sabe? Muita gente conhece meu pai aí, e ela assim, preocupada, né, preocupação de mãe, né, hoje eu vejo porque eu sou pai, ela sempre levava para mim assim, um jornalzinho, negócio fechado, e eu tô assim, mãe, vai dar certo, fica tranquila. Não, meu filho, eu fico preocupado e tal, e ela sempre circulava e levava, na época tinha um jornalzinho fechado, sim, né? Sim. Aqui tem uma vaga de emprego nesse lugar, tem uma vaga de emprego nesse lugar. E não que ela talvez desacreditasse no meu potencial, mas é a insegurança de uma mãe, porque tipo assim, eu acredito que o maior medo dela é que talvez eu pudesse ser frustrado com relação à ideia que eu tinha, a ideologia de empreender. Porque ela pensa o seguinte, pô, como é que meu filho sai de funcionário e do nada, da noite para o outro, ele quer abrir? Mas é porque muitas das vezes eu nunca compartilhei, eu nunca fui de compartilhar com familiares nem nada sobre essa questão dos 3 pilares, que foi a fé, a promessa e a proposta, o propósito. Então, assim, eu acreditava nisso. Por mais que ela, como minha mãe, vinha, preocupava e tudo, eu sempre tentava acalmá-la. Eu falei, mãe, fique em paz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, a coisa deslanchou. E hoje, graças a Deus, ela ora muito pelo meu sucesso, ela sempre está mandando mensagem. Em contratempo, às vezes eu nem tenho prazo de conversar, de responder em tudo, mas ela está sempre ali, né?